1.6 bilhões de euros, o valor que o crime organizado terá rendido a nível mundial no ano. Quase o mesmo que o PIB da França, uma das maiores economias da Europa. O crime organizado é um dos maiores flagelos da Europa. E à medida que grande parte do continente empobrece, os lucros do crime estão em alta. A máfia italiana é, sem sombra de dúvida, uma das organizações mais rentáveis. A reportagem de Michel dos Santos. This report from Michel Santos. Nos últimos anos, as autoridades italianas desferiram duros golpes nas máfias. Milhares de pessoas foram detidas e dezenas de milhares de bens foram confiscados. Os métodos transalpinos de combate ao crime organizado tornaram-se uma referência num país com uma das máfias mais perigosas do mundo. De acordo com o Banco de Itália, as receitas do crime organizado em 2009 ascenderam aos 150 mil milhões de euros e apenas 0,5% desse valor foi recuperado. Estamos aqui na Sicília para ver alguns dos bens confiscados à Cosa Nostra. Marco Letizzi, coronel da Guardia di Finanza italiana, mostrou-nos alguns exemplos de bens confiscados. Esta vila foi confiscada aos irmãos Sansone, com ligações a Totò Riina, um dos grandes chefes da máfia local. Tem um valor estimado de 3 milhões de euros. Para despistar as autoridades, tudo é válido e os bens confiscados não são mais do que a ponta do iceberg. O branqueamento de capitais tem como consequência a distorção do mercado e o aumento da corrupção face a uma presença mais integrada do crime organizado. A Itália é apenas um exemplo numa Europa que tenta cerrar fileiras contra o crime organizado com a introdução de uma nova proposta de diretiva sobre confiscação de bens. Francesco Messineo, procurador-chefe de Palermo, explicou-nos quais são alguns dos tentáculos da máfia italiana. Sabemos com alguma certeza que as máfias estão presentes em peso na Alemanha e isto está a tornar-se um problema preocupante. Nós sabemos que a máfia fez investimentos na Roménia e está também presente em Espanha, onde foram realizados grandes investimentos. Vários episódios provaram a presença em Inglaterra também. Por isso, acho que não podemos estabelecer fronteiras. A máfia não reconhece fronteiras. Os mafiosos vão estar onde existem oportunidades de investimento e onde a repressão do Estado é considerada menos forte. A coordenação europeia é eficaz? Existe muito por fazer na cooperação europeia, porque muito frequentemente temos que passar por rogatórias, que é necessariamente um processo lento. Che è un meccanismo necessariamente lento. Ao nível da polícia e juízes de cada país, a cooperação funciona bem. Mas quando se trata de uma rogatória, especialmente em alguns Estados, existem sérios atrasos. Rileviamo dei ritardi anche gravi. Juntam-se agora a esta análise Carl Van Akelom, responsável pela Unidade de Crimes Económicos da Europol, e o professor Ernesto Savona, diretor do Centro de Investigação Transcrime e perito em questões relacionadas com o crime organizado e a confiscação de bens. Começamos por si, Dr. Van Akelom, e concentremos-nos na confiscação de ativos. Ativos, obviamente, resultantes do mundo obscuro do tráfico de droga, de armas e das redes de prostituição. Agora que ouvimos do procurador-chefe de Palermo dizer que um dos entraves é a cooperação internacional, o que é que está a correr mal? Há duas questões essenciais. Primeiro, precisamos de convergir em matéria de legislação nacional. É bastante difícil confiscar bens nas fronteiras quando a lei é completamente diferente. Depois, há a questão do reconhecimento mútuo. Os Estados-membros devem reconhecer a sentença de uma condenação e uma ordem de confiscação, executando tudo atempadamente. Professor Savona, o que está a correr mal?
O que está mal é que os países não têm a mesma aproximação cultural. Os italianos têm mais porque viveram bastantes problemas e desenvolveram os instrumentos necessários. Passo a passo, outros países juntam-se a este grande desafio que consiste em tirar dinheiro dos criminosos em vez de os colocar simplesmente na cadeia. Anteriormente iam apenas para a cadeia, mas agora os países perceberam que não basta. É mais eficaz apreender o dinheiro. Para fazer isso não bastam apenas leis, é preciso primeiro um pensamento cultural inovador. Sabemos que apenas 1% do dinheiro branqueado, aproximadamente, é depois recuperado. Há uma nova diretiva europeia em cima da mesa que deverá harmonizar a cooperação internacional para reaver os ativos roubados. A Comissária Europeia dos Assuntos Internos, Cecilia Malmström, é uma das forças de pressão. Vejamos o que tem a dizer. Penso que vai dar à polícia e às autoridades europeias uma ferramenta para obter mais ativos e mostrar que o crime não compensa. Depois podemos usar esse dinheiro, bastante importante numa altura de crise, para projetos sociais, escolas, saúde, etc. É uma ferramenta importante que tem estado a faltar na Europa. Professor Savona, que tipo de impacto é que esta diretiva pode ter se for aprovada? A diretiva representa um grande desafio, alinhar os países na mesma direção e com o mesmo objetivo, cooperação em nome de maior eficácia. O impacto sobre os criminosos será grande, mas vai levar tempo, porque os países devem ter os mesmos instrumentos, as mesmas capacidades e há países que estão a avançar ao contrário de outros. Algumas pessoas argumentariam que a Europol é a organização errada, que falta influência operacional. Acredita que é necessária uma força de polícia federal? Penso que é o futuro. Temos de ser realistas. Ainda não vivemos numa estrutura de Estado federal na União Europeia. Existem muitos problemas práticos. Por exemplo, a barreira linguística. Se olharmos para os Estados Unidos, percebemos que têm apenas uma língua. Na União Europeia temos 23 línguas oficiais, o que cria grandes dificuldades para ter uma única força policial que opera em toda a União Europeia. Voltando ao assunto do início do programa, grande parte do dinheiro roubado tem de ser branqueado. Claro que estão ao corrente disso, mas gostaria de explicá-lo rapidamente aos telespectadores. A primeira etapa é a colocação. Seguramente a fase mais espinhosa. O dinheiro sujo é reinjetado no sistema financeiro. Depois há a camuflagem. O dinheiro muda de mãos um número de vezes suficiente para que se possa perder o rastro. É, por exemplo, colocado em contas offshore, paraísos fiscais, ou filtrado através de empresas falsas. A fase final do processo é a integração, o dinheiro é integrado no sistema financeiro legal e a quantia branqueada parece agora ganha de forma legal. Professor Savona, não consigo sequer imaginar que quantias astronómicas de dinheiro podem desaparecer assim. A fase da integração é a mais perigosa e é aqui que reside a urgência de resolver o problema, porque este dinheiro vai poluir a economia legítima, o que quer dizer que se eu abrir um restaurante sendo criminoso, a minha comida será mais barata do que a dos restaurantes da concorrência que estão a recorrer a dinheiro do banco. O risco que a sociedade moderna corre por causa deste criminoso baseia-se na integração, é a ação mais obscura, porque uma vez que este dinheiro entra na economia legítima, não há maneira de o rastrear. Avancemos um pouco e olhemos para as tendências no que respeita aos ativos criminais. Passo a palavra a Rick McDonald, diretor da Força de Ação Financeira da Organização Europeia de Cooperação Económica.
Aqui concentramos-nos em 3 níveis. Primeiro, como identificar a lavagem de dinheiro, interromper o processo na justiça e recuperar o valor. Depois, identificar o dinheiro que financia o terrorismo e, em terceiro lugar, os movimentos de dinheiro relacionados com armas de destruição maciça. Na minha ótica, acumulamos cada vez mais informações sobre esta matéria. Então assistimos a uma maior tendência para financiar atividades terroristas? Começo por si, Dr. Akerloman. Decididamente, vemos fundos provenientes de atividades criminosas que são usados para financiar atividades terroristas. Mas julgo que não é preciso exagerar. O paradigma do crime organizado está a mudar. Atualmente, as redes de crime organizado são geradas como qualquer empresa. Lutam para maximizar os lucros, fazendo cortes. Algumas até têm o próprio sistema de segurança social e nós, como Poder Judicial, precisamos de ter os mesmos meios para manter o ritmo. Professor Savona? É preciso ter em linha de conta que os criminosos estão a mudar o pensamento também por causa da legislação mais apertada. Estão-se a tornar mais sofisticados, usam novos instrumentos, consultores, contabilistas, advogados. É o que se passa neste momento. E os governos devem ter isso em consideração, lembrar-se que não estamos a lidar com criminosos da velha guarda, mas com criminosos sofisticados que querem evitar a todo o custo que os ativos venham a ser confiscados. Então trata-se de seguir o dinheiro. Mais fácil dizer do que fazer. Obrigada aos dois por participarem no programa. Termino com dados das Nações Unidas que indicam que de todo o dinheiro lavado por ano, apenas cerca de 0,2% é recuperado. O crime organizado e o terrorismo, temas em destaque nas próximas edições de On the Frontline.